Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer ensinamento, eu gostaria de lhe fazer um convite. Um convite muito simples e talvez o mais importante deste dia. Se você se sentir confortável, feche os olhos por um instante. Não existe nada que você precise fazer agora. Nenhum lugar para onde correr, nenhuma resposta para encontrar, nenhuma expectativa para cumprir. Existe apenas este momento, o aqui e o agora. Respire profundamente pelo nariz. Inspire, expire lentamente, como se cada expiração trouxesse mais serenidade para o seu coração. Mais uma vez, inspire, recebendo luz. Expire, permitindo que o corpo encontre o equilíbrio. Mais uma vez, com calma, sem esforço, apenas respirando. Agora, perceba algo curioso. O mundo não parou, mas por alguns instantes a sua mente desacelerou. E talvez faça muito tempo que você não oferecia esse presente a si mesma. Pode abrir os olhos. Seja muito bem-vinda. Não é apenas uma palestra que faremos hoje, mas um encontro com aquilo que talvez você tenha deixado esperando por tempo demais. Você mesmo. Eu não sei qual caminho trouxe você até aqui. Talvez tenha sido a curiosidade, talvez o desejo de aprender, talvez alguém tenha enviado um convite, ou talvez, lá no fundo do seu coração, havia uma pequena voz dizendo: está na hora de cuidar de mim. E se essa voz existe, ela merece ser ouvida. Quero te fazer uma pergunta, e não preciso que você responda para mim. Responda apenas para o seu coração. Há quanto tempo você não reserva alguns minutos do seu dia apenas para respirar com tranquilidade? Há quanto tempo você não olha para si mesma com carinho? Há quanto tempo você não diz para si: eu sou importante, eu mereço este momento? Vivemos um mundo que nos ensina a produzir, a resolver, a cuidar, a seguir em frente, mas quase nunca nos ensina a permanecer presentes. E é justamente na presença que mora a paz. Não aquela paz que depende das circunstâncias, mas a paz que nasce de dentro. A paz que permanece mesmo quando a vida convida ao desafio. Porque existe uma verdade que transformou a minha forma de enxergar a espiritualidade. A paz não é algo que encontramos. A paz é algo que despertamos. Ela sempre esteve dentro de nós, esperando apenas um instante de silêncio para voltar a florescer. É por isso que estamos aqui. Não para buscar uma força que está distante, mas para reconhecer uma força que já habita em nós. Não para descobrir uma nova luz, mas para retirar aquilo que impede essa luz de brilhar. Porque quando corpo, mente, coração e espírito voltam a caminhar em harmonia, algo extraordinário acontece. Nós lembramos quem realmente somos. E essa lembrança pode transformar uma vida inteira. Hoje, eu gostaria de caminhar ao seu lado nessa descoberta. Você aceita este convite? Obrigado. Vocês acabaram de dizer sim. E talvez ainda não tenha percebido o tamanho deste sim. Porque toda transformação começa exatamente assim, com uma decisão. Não uma decisão perfeita, apenas uma decisão sincera. Durante muitos anos, nos fizeram acreditar que precisávamos escolher entre duas estradas. De um lado, a ciência, de outro, a espiritualidade. Como se fossem mundos separados, como se anulassem uma
a outra. Mas, e se eu te dissesse que elas estão olhando para o mesmo ser humano, apenas por janelas diferentes? Observa o cérebro. A espiritualidade observa a consciência. A ciência mede o corpo, a espiritualidade acolhe a experiência. E ambas fazem a mesma pergunta: o que acontece quando uma pessoa encontra equilíbrio? Foi essa pergunta que transformou completamente a minha forma de enxergar o cuidado integral, porque percebi algo extraordinário. Aquilo que muitas tradições espirituais ensinam há séculos, hoje também desperta o interesse da neurociência. Quando você escolhe parar por alguns minutos, respirar, silenciar, meditar, não está apenas oferecendo descanso para a sua mente, está ensinando o seu cérebro a construir novos caminhos. Pesquisas mostram que a prática consistente da meditação está associada a mudanças em áreas relacionadas à atenção, à memória, ao aprendizado e à regulação das emoções. É como se, aos poucos, a mente aprendesse novamente o caminho da serenidade. Percebem a beleza disso? Respirar nunca foi perder tempo. Respirar é começar a voltar para casa. Então, compreendi uma segunda verdade. Quando uma pessoa é acolhida, quando desacelera, quando encontra um ambiente seguro, todo o organismo responde. A respiração encontra um novo compasso. O sistema nervoso começa a sair do estado constante de alerta e entra em um estado de recuperação e equilíbrio. É nesse ambiente que utilizamos o Reiki. Não como um ato de dependência, mas como um convite para que o corpo recorde a sua capacidade natural de autoregulação. Nós não buscamos fazer algo no lugar da pessoa. Nós caminhamos com ela. Porque acreditamos que cada ser humano possui recursos internos que podem ser despertados com presença, intenção e prática. E foi então que a terceira peça desse quebra-cabeça encontrou seu lugar: os pensamentos. Durante muito tempo, acreditamos que pensar era apenas pensar. Hoje sabemos que aquilo que repetimos, praticamos e reforçamos influencia a forma como o cérebro organiza suas conexões. E é isso que chamamos de neuroplasticidade. O cérebro aprende durante toda a vida, em qualquer idade. Ele pode fortalecer caminhos mais saudáveis quando oferecemos experiências consistentes, atenção e repetição. Percebem o que isso significa? Significa que ninguém está condenado a permanecer exatamente como está hoje. Sempre existe espaço para aprender, para crescer, para desenvolver novos hábitos, para cultivar mais serenidade. Foi nesse encontro entre a ciência e a espiritualidade que nasceu o Mente Serena Reiki. Não como uma técnica, mas como um caminho sustentado por 3 pilares que caminham juntos: a meditação, que cultiva a presença; o Reiki, que favorece o acolhimento, o equilíbrio e reconexão; e a reprogramação mental, que fortalece novas formas de perceber a si mesmo e o mundo. Separados, eles já são valiosos, mas juntos, eles formam um caminho de transformação que convida a cada pessoa a participar ativamente da própria jornada. Porque a verdadeira mudança não acontece quando alguém entrega paz para você. Ela acontece quando você aprende a despertar a paz que já existe dentro de você. E é exatamente a partir deste ponto que começa a história que deu origem ao nosso movimento. Porque nenhum método nasce primeiro em um livro. Todo método nasce na vida de alguém. Sabe? Quando as pessoas me perguntam como você conheceu o Reiki, elas imaginam que exista uma resposta simples. Como se um dia eu tivesse acordado, lido um livro, feito um curso e decidido mudar de profissão. Mas não foi assim. Na verdade,
A minha história com o Reiki começou muitos anos antes de eu ouvir essa palavra pela primeira vez. Ela começou quando eu ainda nem sabia explicar o que era saudade. Meu pai desencarnou quando eu tinha apenas 11 meses de idade. E eu era pequeno demais para compreender aquela ausência. Mas existe uma coisa que uma criança percebe, mesmo sem entender. Ela percebe quando o amor continua presente, mas um abraço deixa de existir. Hoje, com a maturidade que a vida me deu, eu consigo enxergar algo que naquela época eu não podia compreender. Quem carregava o maior peso era minha mãe. E existe uma imagem que nunca saiu da minha memória. E eu ainda a vejo sentada sobre a cama, em silêncio, meditando, respirando, tentando encontrar serenidade para continuar vivendo. Naquela época eu não sabia, mas hoje eu entendo. Ali foi a primeira vez que a espiritualidade entrou na minha vida. Não como religião, mas como refúgio. Minha mãe era profundamente devota. Eu cresci frequentando a missa. Mais tarde, na adolescência, um catequista disse uma frase que mudou completamente a forma como eu enxergava Deus. Ele disse, abre aspas, a igreja mais importante não é feita de paredes. Ela existe dentro de você. Fecha aspas. Eu nunca mais esqueci essa frase, porque naquele instante começou uma busca que duraria muitos anos, a busca pelo templo interior. Mas a vida ainda tinha muito para me ensinar. Vieram desafios, descobri que talvez nunca pudesse ser pai. Minha esposa e eu entramos na fila de adoção. Depois, a minha empresa quebrou. As dificuldades financeiras chegaram, o casamento começou a sofrer, e por mais que eu continuasse caminhando, por dentro, eu já não sabia onde encontrar o equilíbrio. Talvez alguns de vocês conhecem essa sensação. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua sorrindo, mas por dentro parece que perdeu a direção. Foi exatamente neste momento que o Reiki apareceu na minha vida. E quero lhe contar uma coisa importante. Eu não procurei o Reiki porque queria ser terapeuta. Eu procurei porque precisava de ajuda. Precisava respirar novamente. Precisava reorganizar a minha vida. Precisava encontrar paz. E aconteceu algo que eu nunca esperava. Quanto mais eu praticava, mais eu percebia que a maior transformação não acontecia nas minhas mãos, mas acontecia dentro de mim. Minha mente começou a desacelerar. Meu coração encontrou mais serenidade. Minha forma de olhar para a vida começou a mudar. Então compreendi algo extraordinário. O Reiki nunca quis criar dependência. Ele sempre quis ensinar autonomia. Porque a energia que eu buscava nunca esteve nas minhas mãos. Ela sempre esteve aqui dentro. Anos depois, a vida me deu um presente que parecia impossível. Nosso filho chegou. Nasceu do nosso coração naquele dia. Naquele dia, eu compreendi que Deus nunca trabalha apenas segundo as nossas expectativas. Ele trabalha segundo um propósito maior. Mais tarde, vieram novos desafios, nova separação, novas dificuldades, uma pandemia. Enquanto o mundo inteiro diminuía o ritmo, eu continuava trabalhando na rua, mas havia uma diferença. Dessa vez, eu já sabia respirar, eu já sabia meditar e já sabia voltar para o meu centro. E foi durante esse período que tudo fez sentido. Percebi que a minha vida nunca tinha sido uma sequência de perdas, mas ela tinha sido uma preparação. Cada experiência, cada aprendizado, cada silêncio, cada lágrima estava me conduzindo para este momento. O momento de compreender que espiritualidade e ciência não precisam disputar espaço, que cuidar da energia também é cuidar da mente, que cultivar serenidade também é transformar a forma como o cérebro responde ao mundo, e que ninguém precisa esperar uma grande crise para cuidar de si. Foi assim que nasceu o Mente Serena Reiki. Não nasceu de uma estratégia de negócio, nasceu de uma pergunta que me acompanha desde menino. Como ajudar alguém a encontrar a paz que já existe dentro dele? Essa pergunta
é a razão de eu estar aqui hoje. E talvez também seja a razão de você estar aqui, porque eu não acredito que este encontro aconteceu por acaso. Talvez a sua própria luz tenha trazido você até este momento. E se isso for verdade, hoje pode ser o primeiro dia de uma nova caminhada. Durante toda esta noite, durante todo este dia, nós conversamos, contamos histórias, conhecemos um pouco da ciência, falamos sobre espiritualidade, mas existe uma diferença entre compreender e experimentar. Por isso, gostaria de convidar você para viver alguns minutos de presença. Não importa a sua religião, não importa o nome que você dá ao divino. O convite é apenas para respirar e voltar para si. Se desejar, feche os olhos. Permita que os seus ombros relaxem. Respire profundamente. Inspire serenidade e expire lentamente. Mais uma vez. Inspire. Expire. Perceba os pés apoiados no chão. Perceba o ritmo da sua respiração. Perceba que você está seguro, que você está segura. Agora, coloque delicadamente uma das mãos sobre o coração e a outra sobre o abdômen. Sinta o calor nas suas próprias mãos. Sinta a sua presença. Repita mentalmente no seu ritmo. Eu escolho estar presente. Eu cuido de mim. Eu permito que a serenidade encontre espaço dentro de mim. Novamente, eu escolho estar presente. Eu escolho cuidar de mim. Eu permito que a serenidade encontre espaço dentro de mim. Permaneça alguns instantes respirando e repetindo estas frases. Eu escolho estar presente. Eu escolho cuidar de mim. Eu permito que a serenidade encontre paz dentro de mim. Agora, leve a sua atenção para uma lembrança de gratidão. Pode ser por uma pessoa, um momento, um abraço, um sorriso. Permita que essa lembrança aqueça o seu coração. Respire e agradeça, em silêncio. Quando se sentir pronto, movimente levemente as suas mãos, movimente levemente os seus pés. Respire profundamente mais uma vez e abra os olhos. Seja bem-vinda de volta. Perceba uma coisa: durante estes poucos minutos, o mundo lá fora continuou exatamente igual. E ainda assim, algo dentro de você pode ter mudado. Não apenas um pouco, talvez profundamente. Mas isso nos lembra de uma verdade muito importante. A serenidade não depende de um lugar. Nasce da forma como escolhemos estar presentes. Hoje eu contei a minha história, mas essa palestra nunca foi sobre mim. Ela sempre foi sobre você. Sobre a mulher que passou anos cuidando de todos e esqueceu de si. Sobre quem acredita que ainda é possível viver com mais clareza, equilíbrio e paz. Sobre quem pode transformar presença em prática. Foi exatamente por isso que nasceu o Mente Serena Reiki. Não para criar dependência, mas para ensinar autonomia. Não para que precise de alguém para sempre, mas para encontrar recursos que poderá levar para toda a vida. Porque eu acredito profundamente que cada pessoa pode aprender a cuidar da sua própria energia, para cultivar serenidade, para desenvolver uma espiritualidade prática, para fortalecer o próprio caminho. Se esta noite, se este dia despertou algo em seu coração, não permita que essa inspiração termine
quando você sair dessa aula. Transformação não acontece em uma única palestra. Ela acontece quando um primeiro passo é seguido por outro, e depois por outro. Foi para acompanhar essa jornada que criamos o programa Mente Serena Rei. Um espaço para quem deseja transformar conhecimento em prática, com acolhimento, disciplina e comunidade. Se você sentir que este é o seu momento, será uma alegria caminhar ao seu lado. E se ainda não for hoje o seu tempo, tudo bem. Leve consigo apenas uma decisão. Reserve alguns minutos do seu dia para cuidar da pessoa que permanecerá com você por toda a vida. Você mesmo. Quero terminar exatamente da forma como acredito que podemos viver. Não apenas hoje, mas todos os dias. Respire antes de reagir. Confie antes de desistir. Agradeça antes de dormir. E se lembre, a luz que você procura não está distante. Ela sempre esteve dentro de você. Seja luz e amor onde você estiver. Continue caminhando. Muito obrigado.